Queridos, Deus abençoe vocês. Estou aqui para fazer um resumo do 23º e 24º dia do nosso desafio quaresmal, o de ontem e o de hoje. Como eu disse ontem, nós lemos um pouco do livro de 2 Crônicas, fechamos 2 Crônicas e lemos o livro de Tobias inteiro. Como eu já falei muito de 2 Crônicas, falei bastante sobre a estrutura do livro, então ontem eu não tinha muito o que falar de 2 Crônicas, a não ser dizer que dos capítulos 10 até o último capítulo de 2 Crônicas, vai contar a história dos reis de Judá, do Reino do Sul, que seguiram uma sequência ali entre reis ímpios e reis bons, que trouxeram a dinastia de Davi e que vai desencadear na pessoa de Jesus ali. Mas lemos o livro de Tobias, é um livro deuterocanônico, assim como o livro que a gente leu no dia de hoje, no dia 24, que é o livro de Judite. São livros que fazem parte do segundo cano da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tinha uma estrutura hebraica e ela compôs uma nova estrutura com outros 7 livros que fazem parte desse segundo cânon, lá no inicinho do cristianismo. Esses livros passaram a fazer parte das Sagradas Escrituras. E ontem nós lemos sobre o livro de Tobias, que está contando a história ali no reino dividido. É muito importante fazer uma observação. Tanto o livro de Tobias quanto o livro de Judite, que a gente leu hoje, foram escritos lá em meados dos séculos 2 a.C. Foi bem pertinho ali do cristianismo que eles foram escritos, mas eles estão contando uma história lá de trás, e ambos têm uma alegoria, é uma história meio que fictícia, posso dizer assim, que carrega alguma intenção. E a intenção desses livros é encorajar o povo, principalmente os macabeus ali, que vai travar uma luta muito forte, que nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas vamos explorar um pouquinho do livro de Tobias, que, como eu disse, está contando a história lá do rei Senaqueribe, que reinava sobre a Síria, lembra? Então, começa contando a história do pai, Tobit. Não é ainda o Tobias, é o pai. É um homem extremamente caridoso, um homem que faz muita bondade. E no tempo que a Síria estava dominando, então eles foram levados cativos para a Síria, Foram levados para Nínive. Tobit e toda a sua casa, foi levado cativo. E mesmo cativo, Tobit não abandonou a verdade, ele não abandonou a caridade, ele continuou fazendo bem. Era um homem da tribo de Neftali, Ele era membro da tribo de Neftali, descendente na tribo de Neftali. No tempo em que Jeroboão reinava, e eles queriam forçar as pessoas a adorarem os seus deuses, os outros deuses. Sabe o que Tobit fazia? A Bíblia diz que ele fugia. Ele fugia e ia para onde? Para Jerusalém. Ele subia para Jerusalém, para o Reino do Sul, para adorar o Senhor ali. Tobit era um homem extremamente temente a Deus, e lá ele oferecia sacrifícios fielmente, pagava o dízimo integralmente, fazia muita caridade, era um homem muito bom. Ele casou-se com Ana e gerou Tobias. Tobias é o nome que vai trazer o livro que a gente está partilhando hoje, fazendo esse resumo. Então, o Tobit ensina todas as qualidades que Tobias devia aprender.
passa para ele tudo, toda a caridade, a bondade que ele carregava, o bom proceder, ele passa tudo para o seu filho. Esse Tobit não cessava de fazer o bem e ele queria que o filho dele também fizesse. Só que a Bíblia fala que o Senaqueribe, o rei da Síria, odiava os israelitas. Ele odiava os israelitas. E sabe o que os fofoqueiros de plantão fizeram? Denunciaram Tobit para o rei. E o Tobit foge. Depois que o rei morre, ele volta. Ele volta, fica cego. Ele lembra que tem uma dívida para receber e pede o filho Tobias para ir receber essa dívida. Só que ele não deve ir sozinho, para ele encontrar alguém. Ele encontra um rapaz que o convida para ir com ele nessa missão. E esse rapaz vai com ele. No meio do caminho aparece um peixe que ataca o Tobias, e ele agarra aquele peixe, mata o peixe, e segundo a orientação desse rapaz, ele arranca do peixe o fígado, o coração e o fel. Fala, leva, você vai precisar disso, leva que você vai precisar. Ele é orientado, quando chega lá, a casar-se com a Sara. A Sara, ela carregava uma maldição, e a maldição que ela carregava é que todos os maridos que ela casou morriam justamente na lua de mel. Olha que missão que o Tobias recebe. É ter que casar com a mulher que o marido geralmente morre na lua de mel. E o rapaz fala para ele, ó, pega esse fel, queima ele na lua de mel, faça um incenso, 3 dias. Então Tobias pega isso, vai casar com ela, né? O pai aceita, o pai dela dá ela a mão de casamento a Tobias. Então Tobias faz um ato profético com esse fel, queima um incenso, ora a Deus com ela ali, ela é liberta ali na lua de mel. Eles ficam 3 dias na castidade, orando, clamando ao Senhor, e Deus faz um milagre extraordinário na vida de Sara. Sara é liberta daquela maldição, e então Tobias vai lá, recebe a dívida, tudo certo, volta para casa com um rapaz que na verdade não era apenas um rapaz, era o anjo Rafael, que o tempo todo foi com ele, conduziu ele para lá, conduziu ele para cá. E quando volta, aquele fígado para tirar como que eu falo? Alguma coisa ali daquele fígado, passar no olho do pai, o pai é curado, o pai recebe a cura. Graças a Deus, e tudo termina bem, com o anjo se revelando a ele, dizendo que ele não é, eles querem dar metade daquilo que eles adquiriram nesses empreendimentos, só que o anjo não quer, ele fala, não, eu sou um dos 7 que fica assistindo o Senhor no trono da glória, eu sou Rafael. Uau, maravilhoso. Assim finalizamos o livro de Tobias. E hoje nós começamos um outro livro deuterocanônico, que é o livro de Judite, que também, assim como o livro de Tobias, é uma alegoria. É um livro que foi escrito ali bem pertinho do cristianismo, segundo século ali antes de Jesus, no tempo da resistência dos macabeus, só que é um livro que está contando uma história lá atrás. Com qual intenção? A intenção desse livro é fazer com que aquele povo que está ali naquela luta dos macabeus, que a gente vai chegar para ler esse livro de Macabeus ainda, eles sejam inspirados, eles tenham coragem. Esse livro é um conto, é uma história fictícia. Você vai ver alguns detalhes que, mas isso não está batendo, mas é porque é um conto, é uma história fictícia e que tem tudo a ver com o tempo que principalmente os macabeus estão vivendo, né? Então, algumas características que deixam parecer que é um conto.
é uma mulher que seduz e derrota o inimigo. Um assassinato que acontece à noite e só pela manhã eles vão descobrir que aquele homem morreu. Daqui a pouco eu vou contar a história para vocês. Ou seja, as trevas, elas têm um tempo limitado, porque pela manhã algo tremendo vai acontecer. Esse livro ele traz algumas coisas muito interessantes. Conta a história de uma heroína e o seu triunfo quando ela pega. Nossa, gente, é muito interessante. Então, é um livro muito fictício, né? O autor, ele tinha a intenção de motivar os judeus no combate ali em meados do século II a.C. Então, a história começa contando do rei Nabucodonosor, que quer atacar Arfaxade, é o nome do outro lá, que é rei dos Medos, os Medos, ou Medos. Nos Medos, o Nabucodonosor quer atacar ele. Esse rei dos Medos era uma fortaleza. Só que Nabucodonosor vai pedir auxílio para alguns aliados ali, e eles não aceitam, não. Eles têm medo do Arfaxade. Eles têm medo e querem fugir dele. E o Nabucodonosor fica muito bravo, porque eles não aceitam unir-se a ele para lutar, né? E ele promete que vai vingar. Nabucodonosor promete que vai vingar, que ele vai vencer o Arfaxade lá, o Arfaxade, do jeito que você quiser dizer, do jeito que você quiser falar, pronunciar, Arfaxade ou Arfaxade. E o Nabucodonosor promete que vai vencer e vai vingar todo mundo. E não é que o homem foi lá, atacou os Medos e destruiu os Medos. Então Nabucodonosor nomeia um cara chamado Holofernes para ser o general, com a finalidade de vingar todo mundo que não se juntou a ele. E o Holofernes domina todas as nações, restando, sabe quem? Judá. Só faltou Judá. E aí as notícias chegam a Judá de muitas ameaças que o Holofernes está fazendo. Aí aparece um tal de Aquio, que ele era chefe dos Amonitas, no meio ali da tribo de Holofernes, e ele conta toda a história dos israelitas para o Holofernes. Ele conta toda a história para o Holofernes e fala assim, esse povo, eles têm um detalhe: se eles desobedecem o Deus deles, eles estão castigados e arruinados. Agora, se eles andam na obediência, esse Deus deles é poderoso. E o tal do Aquio, ele vai contando toda a história para o Holofernes, desde o Egito. Deus abriu o mar para eles, e é coisa extraordinária que Deus faz com eles, e vai dando todas as características dos israelitas, falando assim, se esse Deus andar na obediência, não mexe com eles, porque ninguém pode ir contra eles quando o Deus deles está do lado deles. Agora, se eles desobedecerem, eles estão arruinados. Então, o Aquio adverte o Holofernes para que ele não mexa com esse povo. Mas o pessoal do Holofernes não quer nem saber, não se intimidou. Nós não temos medo desses israelitas, não, nem exército eles têm, eles falam, nem exército eles têm, eles não têm condições nenhuma de nos atacar, e ficaram bravos com o tal do Aquio, e sabe o que fizeram? Amarraram o Aquio lá num certo lugar, e os israelitas estavam residindo em Betúlia. Betúlia era no alto, nos montes altos, é isso.
Betúlia estava situada nos montes altos porque era um lugar seguro, difícil de ser atacado e tinha outras realidades que impediam o inimigo de chegar até eles. Então eles estavam bem ali, né? Ali em Betúlia, né? E os israelitas descendo ali de Betúlia para pegar, aí eles desciam embora eles tivessem segurança no alto, eles tinham que descer para buscar água. E descendo eles encontram o tal do Aqueó amarrado lá. Eles descobrem o Aqueó ali amarrado. E eles perguntam o que está acontecendo, soltam o Aqueó, lógico, e o Aqueó conta para ele a história, né? Era uma cidade ali muito protegida ali nos Montes Altos, né? Então, o que acontece naquela circunstância? O Holofernes tinha enviado alguns espiões ali no meio de Betúlia para ver como era esse povo, os israelitas, e eles descobriram, eles estão lá, só que eles têm um problema. Eles têm que descer para buscar água. Aí o que eles fizeram? O Holofernes fechou todas as saídas de água. E assim, e fizeram um cerco de 34 dias ali, em Betúlia. A água acabou. O povo então quer fazer um acordo com o Holofernes, só que lá em Betúlia tem um governador chamado Osias. Esse governador não aceita fazer acordo com o Holofernes e pede o povo 5 dias, porque em 5 dias Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer algo extraordinário. É aí que entra a Judite, já no capítulo 8. Então, tudo que eu contei para vocês está do capítulo 1 ao capítulo 7. E aí começa a Judite, que é a personagem que o livro recebe o nome. Ela fica brava com o tal do Osias e exorta ele publicamente, porque ele colocou Deus à prova sem ter intimidade com Deus. Ela era uma mulher linda, magnífica, bela, rica, inteligente, né? Então o tal do Osias, ele se arrepende, ele responde a ela reconhecendo as qualidades de Judite, que desde pequena, mas que ele fez isso porque o povo estava com sede. Então Judite promete que vai fazer uma coisa, e ela ora, retira ela era uma viúva, importante falar isso, ela era uma viúva, ela ora, retira suas vestes de viúva, pega a sua serva e sai. Ela se produz, fica mais bela ainda, encantadora. A Bíblia diz que ela fica capaz de seduzir qualquer homem. E ela convence os assírios de entrar no meio deles, porque, segundo ela estava fugindo dos israelitas, que estava uma confusão lá, enfim. E ela consegue uma audiência com o tal do Holofernes, com aquela beleza toda, ela vai conseguir tudo, e ela consegue audiência com o tal do Holofernes. E ela vai contando para o Holofernes várias histórias que o Aqueó já tinha contado para ele. E dentre as muitas histórias que ela conta que eles ficaram sem água, né? As águas acabaram, e que o povo está sem se alimentar, e por isso, por causa da escassez, eles começaram a se alimentar de animais impuros, ou seja, o povo está no pecado, e por causa disso atraiu a maldição sobre Judá. E aí, o Aqueó já tinha falado que quando eles estão na desobediência,
a maldição recai sobre eles. O que eles fizeram? Começaram a fazer festa. E foram fazer festas e bebidas à revelia, bebidas e bebida. No quarto dia, Holoferne convida Judite para a festa. Ele tinha segundas intenções com a Judite, a beleza dela, encantado com ela. E ela se embeleza mais ainda e vai para a festa e fica encantadora. Ela se embeleza e vai. Então chega, quando ela está na festa, ela convence o Holofernes a beber mais. Ele vai bebendo e eles vão para a tenda. E quando vão para a tenda, o Holofernes está trêbado, muito bêbado, e ele dorme. No que ele dorme, ela ora, pega a espada dele, a própria espada dele, e dá 2 golpes e decapita a cabeça do Holofernes. Ela, no meio da noite, ela e a sua criada fogem, né? A sua serva foge e volta para sua terra com o seu povo, conta tudo para todo mundo, mas nem todo mundo acredita. Será que ela pega a cabeça do Holofernes, mostra para o povo, mas nem todo mundo acredita? E aí o que eles fazem? Manda buscar o Aquió. E porque o Aquió conhecia o Holofernes, manda buscar o Aquió. Quando o Aquió vem, olha, é a cabeça do Holofernes. Ele confirma, é a cabeça do Holofernes, e ele converte. A Bíblia diz que quando ele viu aquilo, o Aquió converteu. Gente, e ali celebraram, colocaram Judite, né, numa condição de honra, porque ela fez prodígios maravilhosos. Lá no acampamento assírio, eles acordam no outro dia, e o que eles veem? Um homem, o Holofernes, decapitado, sem a cabeça. E eles ficam desesperados, dispersam, começam a fugir, porque perceberam, que sabia que a mulher dos israelitas tinha passado a noite lá. Ou seja, a história do Aquió está batendo, o Deus de Israel está entregando o nosso povo para eles. E aí eles começam a se dispersar e vão fugindo. Os israelitas percebem, atacam, e outros povos que perceberam que eles estavam fragilizados também começaram a atacar. E enfim, eles foram literalmente destruídos. A palavra diz que eles demoraram 30 dias para saquear todos os despojos que tinha ali dentro no meio deles. Era muita riqueza, muita nobreza que os israelitas tomaram posse. O livro de Judite termina com um cântico, Judite fazendo um cântico, e ela consagra tudo o que ela adquiriu ali ao Senhor. Ela não precisava, ela já era uma mulher rica, o marido tinha deixado para ela, né, todos os bens, e ela consagra tudo ao Senhor. E assim nós encerramos esse dia de hoje. Deus te abençoe, fogo na alma, e amanhã, 25º dia do nosso desafio bíblico. Valeu, beijo no coração.